Irmão, sabe uma coisa que eu estava pensando aqui? Eu sei que é algo que já passou também pela sua cabeça e te deixou confuso. Sabe quando você vê aquelas pessoas buscando respostas em todo tipo de lugar? E muitas vezes parece que elas encontram a resposta, e aí você fica muito confuso porque você sabe que a resposta está na Bíblia, a resposta está em Jesus, mas de repente você escuta alguém dizer que foi no centro espírita, foi no terreiro, orou para uma imagem de escultura e dias depois a pessoa recebeu o que ela pediu. E então você se pergunta, será que foi só coincidência? Será que foi por causa da fé dessa pessoa? Ou existe algo espiritual real acontecendo por trás disso? Olha, fique comigo até o fim porque o que eu vou te mostrar aqui hoje vai chocar você. Vai abrir a sua visão espiritual sobre esse mistério que finalmente vai ser resolvido hoje. Hoje você vai entender de acordo com a Bíblia, porque parece que não é só Deus que responde orações. É isso mesmo, irmãos. Será que o diabo também pode atender pedidos? Olha, eu quero começar aqui já contando para você uma história de um rapaz que me procurou e eu fiquei impressionado de ver como o mundo espiritual é real e como ele é complexo. Ou seja, tem muito mais coisas que a gente não sabe, mas hoje eu quero esclarecer baseado na palavra de Deus, tá bom? Antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É rapidinho, clique no botão embaixo do vídeo, inscrever-se e ative o sininho da notificação, selecionando a opção todas. Porque todos os dias eu quero que você esteja na minha lista de oração, na oração da manhã e na oração da noite que eu faço aqui no meu canal para te fortalecer na caminhada, tá bom? Então vamos lá. Teve um dia que um rapaz me procurou e ele contou da sua experiência espiritual e eu fiquei chocado. É o seguinte, ele foi num lugar consultar a ajuda de um médium porque ele estava precisando muito de uma resposta em relação à sua ex-namorada. E foi então que aquele médium não só falou com ele sobre várias coisas da sua vida que bateram em cima, sabe? Ele acertou assim, detalhes que ele não tinha contado para ninguém. E foi então que no final da conversa o médium falou para ele o seguinte: olha, quando você chegar na sua casa, a sua ex-namorada, ela vai te ligar. E aí você atende. Se você quiser conversar com ela, você atende. Mas eu só quero que você saiba que essa moça, ela sente muita falta de você e ela vai estar ardendo de prazeres por sua causa. E aí ele não entendeu muita coisa sobre aquilo, inclusive ele meio que duvidou porque a ex-namorada não queria conversar com ele de forma alguma. Só que de repente, quando ele chegou na sua casa, ele foi tomar um banho, ele se arrumou e então ele recebeu uma ligação dela. Na hora, o coração dele disparou e enquanto ele me contava, ele me falou: pastor, você não vai acreditar. Na hora que eu atendi a ligação, ela fez uma chamada de vídeo e ele disse: pastor, olha, eu não sei explicar, mas a moça estava em cima da cama, estava tirando a roupa, porque ela disse que estava com muita saudade minha. E então eu fiquei em choque, meu coração muito disparado, eu simplesmente desliguei a câmera. E ele veio me contar que estava muito arrependido, porque ele já conhecia a palavra de Deus, ele vem de uma família cristã evangélica e ele sabia que biblicamente, de acordo com a palavra, consultar os médiuns não era certo. Que inclusive eu quero falar com você que está me ouvindo aqui, eu quero falar sobre alguns detalhes sobre isso, mas enfim, irmãos, o fato é de que ele recebeu aquele pedido de oração de certa forma, aquele pedido que ele foi lá fazer para o médium e aconteceu exatamente igual o que o moço lá tinha falado para ele. Eu vou te explicar daqui a pouco a minha opinião, o que realmente aconteceu sobre isso, mas antes eu só quero contar sobre algumas coisas importantes. Será que a fé da pessoa pode produzir milagres? Ela pode atrair as bênçãos, né? Afinal de contas, a fé é uma coisa muito poderosa, né? E eu sei também, irmãos, que hoje em dia se fala muito sobre a lei da atração, né? A famosa lei da atração. Ou será também que o inimigo das nossas almas, ele pode realmente mover as peças do tabuleiro do mundo para nos enganar? É isso que nós vamos ver na Bíblia a partir de agora. E na verdade isso aqui que eu vou contar, irmãos, é algo muito sério, mas eu quero que vocês saibam que a minha opinião é sempre baseada na Bíblia. Eu não estou aqui contra religiões, contra pessoas, eu estou trazendo a luz da palavra de Deus, porque é nela que eu acredito, tá bom? E a Bíblia, irmãos, ela é muito clara ao proibir qualquer tipo de contato com o mundo dos mortos ou com espíritos que não sejam o Espírito Santo de Deus. Por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 18, Deus deixa uma ordem muito clara para o seu povo. Está escrito assim, não permitam que se ache alguém entre vocês que pratique adivinhação
ou que interprete presságios, ou que pratique feitiçaria, ou que faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Então, irmãos, a Bíblia é muito clara, ela mostra que é algo muito sério, porque Deus proíbe isso aqui, ponto final. Mas a pergunta é, por que Deus proibiria algo que não existe, que não funciona? Eu tenho certeza, irmãos, que Deus não perde tempo criando leis contra fantasias, coisas que não acontecem. Então, se Deus proíbe, é porque certamente a prática é verdadeira e o perigo também é muito sério. Irmãos, o erro que muitos cometem é achar que tudo que acontece fora da igreja é um truque barato, é uma enganação. Sabe aquelas pessoas que você mostra para ela, olha, aconteceu de verdade, olha isso aqui, e a pessoa fecha os olhos, ela não quer saber, talvez porque ela tem medo de abalar a sua fé. Mas, irmãos, nós não podemos negar, o mundo espiritual é muito real, ele influencia esse mundo físico, só que tem um detalhe que a gente tem que prestar muita atenção, de onde vem esse poder? De onde vem até mesmo os milagres, as coisas boas que acontecem? Vamos começar primeiro na história de Moisés e Arão diante de Faraó. Lembra daquele episódio? A Bíblia conta que quando Moisés estava diante de Faraó, ele jogou o seu cajado no chão e aquele cajado virou uma serpente. Ou seja, foi um grande milagre, o poder de Deus manifestado ali na frente de Faraó. E o que foi que Faraó fez? Olha só o que está escrito em Êxodo capítulo 7, os versículos 11 e 12. Diz assim, ó. Então o faraó convocou seus sábios e feiticeiros, e os magos egípcios fizeram a mesma coisa com suas artes secretas. Lançaram seus cajados no chão e cada um deles também se transformou numa serpente. Agora pensa comigo aqui, irmãos. Os magos, usando o poder de demônios, imitaram perfeitamente o sinal de Deus. E se você estivesse ali sem discernimento espiritual, você iria pensar assim: bem, os dois lados então têm poder. Irmão, só que a diferença, é claro, foi que a serpente de Deus engoliu as outras serpentes, mostrando a soberania de Deus, o poder dele que é muito maior, é infinito. Mas nós não podemos negar que a imitação aconteceu. Então eu quero que você saiba uma coisa, Satanás ele não cria nada, ele é o mestre da falsificação. E a gente vê muito isso no Novo Testamento também, por exemplo, com aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação. Isso está lá em Atos capítulo 16. A Bíblia diz que o espírito que possuía aquela jovem, ele dava informações concretas sobre as pessoas. Ele revelava coisas do íntimo, coisas que as pessoas faziam lá no quarto, na sala, em lugares que ninguém nunca tinha visto. E não somente isso, ela adivinhava o futuro, ela previa o futuro de coisas que aconteceriam e muitas das vezes aquilo funcionava, dava certo. E consequentemente gerava um lucro muito grande para os patrões daquela moça. Afinal de contas, ela era uma escrava e os seus senhores lucravam muito em cima daquela mágica que ela fazia. Só que na verdade tudo aquilo foi revelado. Era um poder demoníaco que dava as respostas para aquela moça e então acabava aprisionando outras pessoas, e foi então que o apóstolo Paulo teve o discernimento espiritual e ele repreendeu em nome de Jesus e ele foi embora. E agora, irmãos, nós vamos descer então a um nível mais fundo. E é muito importante que você entenda aqui agora o que acontece no mundo espiritual. Como será que o inimigo faz de maneira tão precisa? Já que é o diabo então que faz esses milagres e maravilhas fora da palavra de Deus, fora do Espírito Santo, porque uma coisa você precisa entender de forma muito clara. Neste mundo existe o Espírito Santo de Deus e existe o espírito do anticristo, que é totalmente contra a palavra de Deus, e é esse espírito que tem trazido muito engano. Eu vou te explicar daqui a pouco como isso acontece, mas eu quero que você entenda a estratégia dele em 2 pontos. Primeiro, você tem que entender que o diabo, Satanás e os seus demônios, eles são anjos caídos. Lembra que houve uma batalha no céu e eles foram expulsos? 1/3 da parte dos anjos, eles caíram aqui na terra. Então, eles estão aqui nesse mundo há milênios. Eles viram Adão e Eva no Jardim do Éden, eles viram o dilúvio, eles viram o surgimento e a queda de todos os impérios do passado. Então, ele observa a humanidade desde o começo. É claro que ele não pode ler os seus pensamentos. Esse poder pertence somente a Deus. Mas o diabo, irmãos, ele é um mestre em observar o seu comportamento.
Ou seja, ele vê a sua expressão de angústia quando chega uma conta, um boleto para você pagar. Ele ouve as suas palavras de reclamação. Ele sabe quando você está desesperado. Ele sabe quando você brigou no seu relacionamento. Ele conhece os seus medos, os seus desejos mais profundos, certo? Ele conhece as suas fraquezas da carne, aquilo que você tende mais a pecar. Então, ele fica te estudando 24 horas por dia e não é para você ficar com medo, não. Não é para você achar que agora tudo é perseguição do diabo. Não, é só para você entender que você está rodeado por um mundo espiritual. Da mesma forma que os anjos de Deus, eles trabalham em favor dos filhos de Deus, daqueles que andam com o Senhor, daqueles que fazem a escolha certa de obedecer aos seus caminhos. Então é muito importante você ter essa consciência do mundo espiritual à sua volta, tá bom? A segunda coisa é que Jesus chama o diabo de o príncipe deste mundo. Isso significa que ele tem uma esfera de influência sobre os sistemas corruptos caídos dessa terra. Então ele pode manipular circunstâncias, pessoas de influência. Ele pode mover as peças para que tudo pareça uma coincidência, entendeu? Agora você entende porque muitas coisas acabam se encaixando? Algumas talvez não deem certo, porque Deus pode mudar as coisas também, mas muita coisa Deus permite que o diabo faça as coisas acontecerem, até mesmo para trazer um engano, porque quando alguém fecha o coração para Jesus, para o Evangelho, essa pessoa na verdade está fechando a única porta de salvação para o ser humano. Porque Jesus, ele foi o único que teve condições de pagar o preço por nós, porque ele foi o único que não pecou. Então lá na cruz do Calvário, ele morreu pelos nossos pecados. E esses nossos pecados eram a dívida espiritual que nós tínhamos com Deus. Mas quando o sangue de Jesus foi derramado, aquele sangue puro e perfeito, e então a nossa dívida foi cancelada. Só que agora depende de nós, se nós vamos dar espaço para o inimigo ou não, se nós vamos aceitar esse convite de salvação e nos arrependermos de nossos pecados ou não, entendeu? Então vou dar aqui a minha opinião primeiro sobre aquele rapaz, que ele foi consultar um médium e o médium falou que a ex-namorada iria procurar ele e ela estaria sem roupas. E aconteceu exatamente como ele profetizou, como ele previu. Irmãos, como eu mesmo já expliquei, a minha opinião é essa. O inimigo, ele fez com que as peças se moverem, ele foi lá onde estava aquela moça. Como ela não tinha o Espírito Santo no seu coração, o diabo soube manipulá-la. Ele soprou na mente dela, ele colocou aquele desejo de carência e a moça entrou em contato com o seu ex-namorado, entendeu? E ela estava ardendo de prazeres, ela voltou-se para o pecado porque tudo que o diabo faz é para nos afastar da santidade, daquilo que é de Deus, entendeu? Então, nada mais é do que o inimigo movimentou as peças no mundo espiritual, ele com certeza entrou no corpo físico daquela moça, ou então ele mexeu com a mente dela e ela fez aquilo. Irmãos, isso explica porque muitas pessoas tomam atitudes que elas nem percebem porque elas estão tomando essas atitudes, seja por pecado, seja por um assassinato, sabe? O inimigo ele pode manipular sim as pessoas. Então eu quero que você analise aqui um cenário, por exemplo. Imagine que alguém vai no médium e a pessoa está desesperada por um emprego. O médium, na verdade, é apenas um canal. Porque o demônio que opera ali, ele já viu a angústia da pessoa, ele já sabe da necessidade dela, então ele vai lá e manipula a situação. E como que ele faz isso na prática, por exemplo? Ele vai lá e sopra a ideia daquela vaga de emprego no ouvido de um gerente de RH de uma empresa que não busca a Deus, que não tem o Espírito Santo, e ele influencia aquela pessoa. E ele acaba criando uma coincidência para que o currículo daquela pessoa chegue na mesa certa. Irmãos, eu já vi muitos casos assim acontecendo na justiça, casos de justiça, sabe, que de repente se destravam. É claro, irmãos, que Deus ele pode fazer isso também, certo? Deus ele pode mover as peças, é muito óbvio isso. Mas eu quero que você saiba que o diabo, como eu disse lá no começo, ele é o mestre da enganação. E ele é o príncipe deste mundo, de acordo com a fala de Jesus. Então, ele tem um certo poder neste mundo e então, quando a pessoa recebe aquela resposta de oração, aquilo que ela foi buscar no lugar que não é aprovado por Deus, de repente ela chega à conclusão, funcionou, aquela entidade me deu a resposta.
E então, irmãos, a pessoa acaba continuando mais e mais naquele engano, entendeu? Só que tem um detalhe, aquela entidade, ela não está se preocupando com a pessoa, ela não se importa com o emprego dela, ela não quer ver ela feliz, na verdade quer aprisionar aquela alma, porque o diabo, irmãos, ele não pode fazer o bem para ninguém. Ele não pode demonstrar compaixão, amor, perdão. Isso, irmãos, é somente para as pessoas, para o ser humano. Mas ele já perdeu a sua salvação, porque ele se rebelou totalmente contra Deus. Então nunca pense assim, mas ele fez uma coisa tão boa para alguém. Não, irmãos, ele só faz com a segunda intenção, entendeu? Ele dá com uma mão e ele toma com as duas. E é muito importante você saber disso. Inclusive, eu quero que você entenda uma coisa fundamental. O diabo também, ele anuncia coisas boas, ele fala de boas notícias, ele fala de Deus, ele só não fala de Jesus, mas de Deus ele fala, entendeu? Ele pode criar doutrinas, ele pode criar ensinamentos novos, ele pode fundar religiões. Irmãos, é muito sério isso aqui. E olha só o alerta que o apóstolo Paulo trouxe lá em Gálatas capítulo 1, o versículo 8. Paulo diz assim, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. O que Paulo quer dizer aqui, irmãos? Ele está dizendo o seguinte, olha, pode acontecer de um dia um anjo aparecer para você, um ser de luz, com uma mensagem bonita, com palavras de paz, mas se o centro dessa mensagem não for o evangelho da graça, que é o quê? A salvação por meio de Jesus, somente por causa da nossa fé nele, na sua cruz. Irmãos, se essa mensagem não estiver de acordo com a mensagem de Jesus mesmo, que Jesus veio se oferecer pelos nossos pecados e que nós somos salvos somente pela graça, então você pode considerar algo amaldiçoado. Ou seja, não vem de Deus, entendeu? E agora eu quero que você pare para pensar então numa coisa. Irmãos, quantas religiões tem no mundo, não é verdade? E você sabia que algumas das maiores religiões do mundo, que movimentam milhões, bilhões de pessoas, elas começaram exatamente assim, com supostas aparições de um anjo anunciando um novo evangelho. Por exemplo, os Mormons começou como? Com a visita de um anjo chamado Moroni. E esse anjo apareceu a Joseph Smith, trazendo o Novo Testamento de Jesus Cristo. Então nós precisamos tomar cuidado porque as religiões, irmãos, elas não salvam ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. As lutas que acontecem é por causa do nome de Jesus. O diabo, ele não tem problema de falar de Deus, de amor, de caridade. Ele só tem um problema com o senhorio de Jesus Cristo, em saber que Jesus é o Senhor e Salvador da humanidade. E qualquer ensinamento, qualquer coisa que exclua a obra da cruz, pode ter certeza que tem a influência maligna, ou é algo que simplesmente foi criado pelas pessoas, mas não tem ligação com o Espírito Santo de Deus, entendeu? Irmãos, uma outra coisa muito importante também é o seguinte, Satanás, como ele governa esse mundo, ele é o príncipe deste mundo, ele pode sim oferecer dinheiro para as pessoas, ele pode fazer a pessoa ficar famosa, ele pode dar tudo o que a pessoa precisa justamente para ela se afastar do Evangelho. Sabe, inclusive a Bíblia diz que Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas para que elas não conheçam a luz do Evangelho. Então, o que for preciso ser feito, ele vai fazer. E antes de terminarmos, irmãos, eu sei que você já está entendendo tudo isso, mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Lá em Provérbios capítulo 10, o versículo 22, diz que a bênção do Senhor enriquece e ela não traz consigo dores. Ou seja, toda forma de bênção que o inimigo traz na vida de alguém, toda resposta que ele entrega, que ele atende aquele pedido, irmãos, vem também com uma coisa muito ruim. Vem com a falta de paz. Sabe quantas pessoas hoje fazem pactos, Quantos cantores famosos fazem pactos com o diabo e de repente a pessoa perde a sua alma, ela perde a sua alegria, ela se transforma, ela fica depressiva. Então, o diabo ele dá sim o sucesso, mas ele cobra com a paz. Ele dá o prazer, mas ele te cobra com vício, com vazio na alma. E ao contrário, a bênção de Deus, ela é plena, ela é pura, ela te enriquece em todas as áreas e ela não traz tristeza, angústia. Irmãos, é por isso que muita gente talvez não tem muita coisa, não tem bens financeiros, a pessoa não tem uma casa boa para morar, mas ela tem paz no coração, porque ela está alinhada com Jesus, amém? E só uma coisa para a gente encerrar, é muito importante você entender que a oração não é uma barganha.
A oração é um ato de rendição. Não é você dizer assim: Senhor, se tu me deres isso, eu te servirei. Não, irmãos, é você dizer assim: Senhor, ainda que o Senhor não me dê nada, eu continuarei confiando em Ti, porque eu sei que só Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia! Então, o que aconteceu lá na cruz do Calvário foi o contrário de uma barganha. Nós não tínhamos nada a oferecer, nós nascemos em pecado, condenados, e Deus, no seu infinito amor, Ele nos deu o que nós não merecíamos, o perdão e a salvação, através do sacrifício de Jesus, porque só Ele não pecou. Amém? Então não se deixe enganar por esses aparentes resultados do mundo. Tome cuidado quando alguém vem todo empolgado contar algo que recebeu, só que a fonte é duvidosa. A fonte não está alinhada com a palavra de Deus. E você vai saber a partir de hoje que o diabo pode até dar o que as pessoas querem, mas só Deus pode dar o que elas realmente precisam. E agora então eu quero te fazer uma pergunta. A sua busca tem sido por aquilo que você quer ou por aquilo que você precisa? Se a sua vida terminasse nesse exato momento, onde você estaria? A quem você teria entregado a sua adoração? Lembra que quando o diabo tentou Jesus lá no deserto, ele ofereceu os reinos deste mundo, ou seja, ele ainda tem um certo poder, mas Jesus não rebateu com ele só disse: só a Deus prestarás culto. Aleluia! Então, irmãos, muitas pessoas hoje estão em busca dos prazeres dessa terra, dos benefícios, mas em troca de sua alma, em troca de adorar Satanás, e isso nunca valeu a pena e nunca vai valer, tá bom? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, por favor, deixe aqui o seu comentário, clique em gostei e principalmente compartilhe com todas as pessoas. Olha, Deus vai te usar poderosamente, tá bom? Um grande abraço, fique na paz do Senhor.